Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é mais um podcast da Coalizão pelo Evangelho, no programa Bate Pronto, perguntas objetivas com respostas edificantes para o seu cotidiano. Eu sou Tiago Guerra, faço parte da Coalizão pelo Evangelho e hoje nós temos a oportunidade e o prazer de conversar com o Emílio. Seja muito bem-vindo, Emílio. Muito obrigado, cara. Muito bom estar aqui com você e servir o pessoal por meio dessa gravação, dessa conversa. Esperamos seja bastante proveitosa. Bom te ver. Bom te ver também, bom te ver também. Emílio, quantos livros você escreveu até o dia de hoje? Qual o número aí? Eita, cara, olha só. Depende da contagem, né? Na área de Uhum, ficção, foram já 14, 15 livretos, livros curtos, né? Short stories, né? Contos. E tem um uhum. saindo em breve. E de ficção, de não ficção, foram 5 na área de teologia. Então aí dá uns 20, né? Somando tudo. 20 livros. E só uma pergunta também, uma questão pessoal. Como é que você administra tempo para isso, cara? Você pastoreia a igreja, você é professor do Seminário Presbiteriano de Brasília, professor convidado lá do CPAJ. Como é que você consegue dar conta disso tudo? Com grande dificuldade. É a resposta simples, mas a resposta verdadeira é: eu tenho um irmão gêmeo, ninguém sabe disso, e a gente se divide nas tarefas. Então ele vai pregar e eu fico escrevendo, entendeu? Boa, boa, boa. Não, cara, na verdade, é porque escrever para mim se tornou algo parecido até mesmo com um lazer, sabe? Não é algo Uhum. que eu tenho como um trabalho, é realmente um relaxamento. Às vezes, da tarde da noite, ali 10, 11 horas da noite, eu sento no computador, eu pego, eu escrevo uma história, e isso me descansa. Às vezes até mais do que assistir um seriado, do que assistir um esporte. Então, assim, tem sido Bacana. uma forma de relaxamento e acaba sendo algo que eu produzo também, né? E depois compartilho aí com o mundo. Excelente, excelente. Continue relaxando dessa maneira. Tá nos Obrigado. ajudando. Você nos ajuda a relaxar além dos seus livros. Obrigado. Tá, que bom, fico feliz. E vamos falar disso então, Emílio. Vamos falar exatamente de literatura, pensando Uhum, que você tá acostumado com isso, está na área, né? sim. Que gênero literário você diria que é fundamental para uma boa cosmovisão cristã? O que é crucial para nós cristãos lermos, por exemplo? O que você diria aí? Perfeito. Eu acho que tem um mix aí que faria muito bem para o cristão, não somente para os pastores, mas para qualquer cristão fazer um mix, uma dieta aí bacana. E vale dizer, óbvio, eu acho que é óbvio, mas precisa ser dito que com isso a gente assume que a escritura é a principal leitura de um cristão, Uhum, né? Isso uhum, não é de maneira nenhuma em detrimento do seu tempo de leitura bíblica. Nós temos o privilégio que cristãos, por 3/4 da história cristã, não tinham, que é o de ter uma Bíblia pessoal, né? Até 1500 e tanto, ninguém tinha Bíblia em casa, hoje nós temos. E a gente tem que se valer muito desse privilégio. Então, uhum, mergulharmos nas escrituras é algo essencial. Obviamente, também eu creio que bons livros teológicos, livros devocionais, livros que nos ajudam a crescer nosso entendimento da palavra de Deus, são muito bons. A gente tem hoje a bênção de, na língua portuguesa, nós temos várias editoras que estão publicando material de altíssima qualidade. Se você juntar as uhum, várias editoras aí, você não consegue nem dar conta de acompanhar. Cada uma uhum, delas está lançando aí, sei lá, 5 livros por mês e são várias editoras, você nem dá conta. Então, isso é parte da nossa leitura também. Mas eu uhum, proponho que eu acho que seria importante para todo cristão, incluindo aí os pastores, que tivéssemos uma dieta mais variada, incluindo aí boas obras de não ficção, e aí eu não estou falando de teologia, estou falando de outros assuntos, assuntos gerais, e também obras de ficção. Vamos focar nessa questão da ficção e por que ela é boa para o cristão, para o pastor, para a gente. Eu uhum, creio que quando nós saímos um pouco desse universo de ler apenas teologia, e muitas vezes pastores meio que só leem teologia, mas uhum, a gente tem algumas vantagens em você pegar algumas obras literárias e lê-las. E eu não estou falando aqui somente dos clássicos da literatura, os russos, os gregos, os ingleses e tal, embora eles obviamente sejam clássicos por uma razão. Mas eu estou uhum, falando além disso. Estou falando de ler amplamente assuntos que te interessam. Por que a literatura nos ajuda? Eu acho que essa ajuda ela é pelo menos tríplice. A primeira, a primeira grande vantagem dela é você ter uma visão encarnada das cosmovisões do nosso tempo. Uma coisa é você estudar sobre os descrentes naturalistas, os descrentes místicos, os descrentes que, que vivem de formas muito diferentes da gente.
E outra coisa é você ver através das histórias como que essas pessoas pensam, agem e se portam no mundo real através da ficção. A ficção é Uhum, um mergulho na realidade, ela não é uma uhum, fuga da realidade. Então, por meio de ver histórias reais de gente que vive no nosso mundo, seja contemporâneo, seja mais antigo, seja mundos fictícios, a gente consegue ter um pouco de uma maior complicação do nosso entendimento. Nosso entendimento acerca de como as pessoas veem a realidade, muitas vezes ele é simplista. Ele não tem a nuance suficiente para a gente entender de fato o coração das pessoas e entender por que que as pessoas fazem coisas diferentes. uhum, Então, por exemplo, eu sou um homem na faixa dos 40 anos, vivendo uma certa realidade cultural, uma certa realidade socioeconômica e o meu tempo. E faz bem para o meu coração entender, por exemplo, uma história escrita do ponto de vista de uma mulher que viveu há 100 anos atrás, num contexto cultural diferente do meu. E isso serve para dar mais nuance para o meu olhar. Para mim, uhum, é o entendimento da própria realidade. Obviamente, conhecer pessoas ajuda nisso, mas a nossa experiência é muito limitada. E uhum, por meio da literatura, por meio da ficção, eu posso ter acesso a ver o mundo por outros olhos. Isso é muito benéfico. Isso é benéfico para que eu saia de mim mesmo. Isso é benéfico até mesmo para que eu possa ser mais hábil e sábio em construir pontes apologéticas, pontes evangelísticas, pontes relacionais com as pessoas. uhum. Muitas vezes cristãos olham e falam assim: ah, eu não consigo imaginar por que que tal pessoa faria tal coisa, faria tal escolha que fez. Olha, se você não consegue imaginar, isso é um problema, porque tem um Verdade. ser humano real que fez essa escolha. E talvez você precise aprender um pouquinho a andar no sapato dessa pessoa. Então, isso é Excelente. uma vantagem, sabe, da ficção. Ela, por meio de algo que é parecido com lazer, Uhum, nem sempre os livros são lazer, às vezes parece mais um trabalho, mas muitas vezes eu estou falando de leituras prazerosas, de leituras que vão te divertir, te acalmar, te fazer passar o tempo. E ainda tem esse benefício de abrir os seus olhos para como as pessoas são diferentes da gente. E uhum, isso me leva ao segundo benefício que eu costumo trazer, que é justamente esse da empatia, uma empatia cristã. Não aquela empatia de justificar todas as pessoas e falar, tá tudo bem, não é isso. Mas é entender como que é ser uma pessoa muito diferente de mim, no tempo, no espaço, nas histórias de vida e tudo mais. É uma pessoa que sofreu coisas muito diferentes das que eu sofri. E isso, para mim, enquanto pastor, isso é muito poderoso. Eu lembro, por exemplo, quando eu estava lendo alguns livros teológicos acerca de como ajudar pessoas que passaram por situações de abuso, seja um abuso físico, um abuso sexual, outros tipos de abuso. E é um tema muito pesado, né? É um tema uhum, difícil. A gente tem bons materiais teológicos sobre isso que nos ajudam. Mas eu lembro também que como foi poderoso ler histórias fictícias desse tipo de coisa. Me ajudava a ficar mais, digamos, encarnado na visão da pessoa e uhum, ver aquilo por meio da ficção de um jeito mais realista. Parece paradoxal para alguns, né? Mas um mergulho na realidade por meio da irrealidade, por meio da uhum, ficção. Eu acho que era a Flannery O'Connor que ela dizia que tem alguns assuntos que são difíceis demais para serem tratados por outros meios que não a ficção. Alguns assuntos são tão pesados e tão duros que a gente precisa criar histórias e ler histórias para interessantíssimo. mergulhar neles, sabe? Porque eles são Interessantíssimo. muito pesados. E isso Uhum, cria no meu coração uma espécie de uma empatia por quem é diferente. Uma empatia de amor mesmo, de amor cristão. uhum, Então, a ficção ela pode ajudar o crente a entender onde que o calo aperta em gente muito diferente de nós mesmos. Isso é bom. uhum, Por isso que eu uhum, gosto de ler amplamente, eu gosto de ler histórias escritas 200 anos atrás, eu gosto de ler histórias escritas por gente que vive no mundo oriental, no mundo islâmico, no mundo secularizado. E isso me ajuda, por exemplo, como que um autor contemporâneo extremamente secularizado, ateu, que discorda de 90% das coisas que eu discordo, como que ele vê a vida? Como que ele vê família, diversão, trabalho, dinheiro, a vida após a morte? Eu posso pegar e ler talvez um livro teórico de um homem desses? Posso. Ou eu posso pegar as histórias que eles escrevem e de um jeito muito mais divertido e até mesmo leve, entrar no mundo dele. Isso me ajuda uhum. a ver onde o calo aperta, a ver o que move e até mesmo a pensar em como que eu posso chegar no coração dessas pessoas com o evangelho de uma forma mais hábil, mais amável. Então essa é uma segunda grande vantagem.
E uma Uhum, terceira que eu vejo, em particular para os pregadores, é que nós nos tornamos melhores contadores de história, melhores pregadores. Eu acho que muitas vezes nós, pregadores, nós falhamos em usar recursos literários ou recursos retóricos, por assim dizer, que se transformam num sermão melhor pregado. uhum, Uma capacidade de envolver a audiência, uma capacidade uhum, de mudar a linguagem, de usar uma linguagem imaginativa, vívida, de falar de uma maneira tal que prenda a atenção. Por meio de, se nós estamos lendo bons escritores, nós estamos meio que por osmose aprendendo como fazer. Nós uhum, aprenderemos a lançarmos sementes e colhermos depois. Nós aprenderemos a plantar uma ideia que vai ecoar várias vezes ao longo do sermão. Isso tudo vem de você ler bons escritores de ficção e de não ficção. Então eu diria assim que o cristão tem enorme benefício em ler ficção. E ficção tem muitos gêneros, né? A gente pode falar um pouquinho disso também. uhum, Algumas pessoas gostam de ler fantasia, uhum, livros de fantasia, seja o Senhor dos Anéis, seja os inúmeros outros mundos de fantasia que existem. Outros gostam mais da ficção científica, Isaac Asimov e Arthur C. Clarke, tantos autores que é uma imaginação de ficção científica. Outros gostam de romances históricos, que é um gênero uhum, que tem crescido muito, né? A pessoa conta uma história fictícia que se passa na época da Revolução Russa. Foi o meu livro, um dos meus livros favoritos do ano passado. Foi Um Cavaleiro em Moscou, do Amor Towles, é o nome do autor, que mostra a história de um homem da nobreza e tendo que se virar com essa situação da Revolução Russa em Moscou, São Petersburgo, essas cidades russas todas, e histórias que se passam nesse tempo. Então, assim, eu acho muito mais interessante aprender sobre a Revolução Russa por meio de uma ficção que se passa nessa verdade. época, do que pegando um livro teórico de um De historiador que vai história. trazer fatos e datas, e que vai ter, obviamente, seu aprendizado, mas a mim é muito mais prazeroso aprender assim. Eu gosto de Uhum, ler livros de boa ficção histórica que se passam na era medieval, na era antiga, na era contemporânea. Então, existem inúmeros gêneros de ficção. E eu hesito em dizer assim para o nosso ouvinte do podcast, leia esse, como se houvesse talvez um conjunto de 15, 20 livros que se ela ler, ela vai estar bem. uhum, Sendo que eu acho que mais do que isso é importante que haja um gosto pela leitura, que é uhum, desenvolvido por meio de ler bons livros e que vai aos poucos se expandindo. uhum, Muitas vezes, Tiago, as pessoas falam assim: o que eu preciso ler para ser um bom leitor de ficção? E a gente dá uma lista de clássicos. Aí a pessoa pega um Dostoiévski de 950 páginas, lê 100 e desespera desiste, desiste. e fala assim: eu não gosto de ler. E ela Uhum, chega a essa conclusão errada: eu não gosto de ler. Tá, porque Dostoiévski não é fácil, é um gosto adquirido, digamos assim. uhum, Ninguém que não está acostumado a ler vai conseguir encarar Irmãos Karamazov de cara, uhum, sabe? uhum, Ou você pega para ler Homero e a Ilíada, e é um negócio assim, cantos e um bilhão de nomes gregos e nomes que mudam, e um monte de deuses fazendo coisas que você não sabe o que está acontecendo. O que é isso, cara? Não, eu não gosto de ler. A pessoa chega a conclusões falsas acerca de si mesma e seu amor pela leitura ou não. Então, assim, uhum, eu indico para a pessoa vá atrás de livros que te interessam. Se você gosta de fantasia, fantasia. Se você gosta de histórias de espionagem, histórias de detetive, romance que seja, história de amor, história disso ou daquilo, vai por esse caminho e aos poucos vai ampliando esse leque. Tenta disso, tenta aquilo, tenta algumas referências, não necessariamente os clássicos. Os clássicos têm seu lugar, sua importância, mas eles precisam ser encontrados na hora certa. uhum, Você deve ter passado por isso, Thiago. Eu imagino, você no ensino fundamental, e sei lá, o uhum, pessoal botou você na quarta série do ensino fundamental, quinta série, lendo Dom Casmurro, José de uhum, Alencar, e uhum. coisas que você lia e ficava assim, eu odeio isso, sabe? Não estou gostando Exatamente. desse negócio. Então, assim, cara, Dom Casmurro, se você pegar para ler hoje, você vai amar esse livro, sabe? Memórias Póstumas de Brás Cubas, e livros assim, hoje, com os olhos de adulto, vai ser um deleite. Mas quando você Uhum, tem 10, 11 anos, você lê aquilo e fala, não acredito, que coisa mais chata. E você uhum. queria estar lendo livros de aventura, Goosebumps, Harry Potter e tantas outras coisas. Verdade, muito bom, muito bom. Então, assim, eu acho que o leitor tem que aprender a gostar de ler pelo que ele já gosta, já se interessa, sabe? Tem Não, alguns excelente, caminhos aí bacanas para isso. excelente. E o bom é que com essa fala, Emílio, acho que grande parte também de cristãos, né, eles têm receio de ler literatura que não é cristã. Tem. Parece que é esse tipo de dualismo, né, de que se você lê, você vai absorver.
sem nenhuma crítica, automaticamente aquele conteúdo, isso vai fazer a tua cabeça e vai te Uhum. levar para outros caminhos, etc. Mas o que você está propondo é exatamente uma leitura crítica, né? Porque você absorve, deve se absorver, mas você já tem uma boa base, inclusive, por isso que você começou com a Sim. Bíblia, não é isso? A Sim. primeira literatura base é a Bíblia, e aí você deve ler exatamente outros livros para entender a realidade. Fantástica essa ideia, porque nos livra exatamente desse dualismo que é muito comum, né? De você só tem que ler a Bíblia ou livros cristãos, né? Mas a gente está aprendendo hoje que realmente há inúmeros benefícios. Excelente. Sim, eu creio que nós, em particular, na nossa linha reformada, nós temos uma visão muito elevada da graça comum de Deus. Uhum, Uma teologia que nos ensina da verdade de que mesmo o homem caído, ele não se tornou completamente incapaz de encontrar algo de beleza, algo de verdade, algo de bondade nesse mundo, porque Deus uhum, preserva a uhum, humanidade em alguma medida. Então, sim, mesmo em obras escritas por pagãos, por gente rebelde contra Deus, você vai encontrar descrições verdadeiras que vão ecoar no seu coração. uhum, Descrentes têm a experiência do que é o que é a saudade, do que é o amor de um pai por uma filha, do uhum, que é a tristeza de uma guerra, do que é enfim, tantas coisas que são comuns à experiência humana, não somente do crente, a experiência humana. E quando você lê essas coisas, como você bem disse, pelo filtro da escritura, você está pronto para absorver o que é bom daquilo, para reconhecer o que está distorcido e para tirar grande proveito. Então, assim, eu creio que com olhos treinados pela cosmovisão cristã, você vai tirar enorme proveito da cultura desse mundo. excelente. Emílio, nosso tempo já se esgotou. Muito obrigado, né, por Foi um esse prazer. bate-papo, né? Se vocês têm curiosidade e gostaria de aprender mais, até com o próprio Emílio, siga ele nas redes sociais, né? Ele é bem antenado ali nas redes, principalmente lá no Twitter. Eu gosto muito das postagens dele lá, bem do dia a dia cotidiano. E também siga aí as redes da Coalizão pelo Evangelho, onde nós estaremos sempre promovendo mais materiais desse tipo com o intuito de edificar o povo de Deus aqui na nossa nação. Muito obrigado, Emílio. Até a próxima, hein? Foi um prazer. Abraço a todos.